pessoal, meu nome é Gisele, eu sou gerente de gestão na Fazenda Conforto e eu estou aqui com vocês para mais uma temporada da nossa websérie Valores em Série. E hoje nós temos dois convidados super especiais para falar sobre o nosso valor, que é o nosso alicerce, que é a integridade. A Sara está com a gente há 9 anos, ela é analista financeiro, e o Lindomar está há 14, ele é analista de compras. Bem-vindos, Sara e Lindomar, muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Obrigado. Sara, vamos lá para começar e abrir aqui com chave de ouro. Por que você acredita que você foi escolhida para representar o valor integridade? Então, olá, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade e eu acredito que eu fui escolhida porque a integridade ela está ligada à transparência e eu acredito que vem de encontro à lei da semeadura. E se eu estou aqui hoje nessa oportunidade é porque eu plantei boas sementes, eu fiz boas ações, então isso é fruto da minha semeadura. Muito bom. E quando a gente fala aqui na Conforto sobre o valor integridade, a gente vai deixar aqui na descrição quais são os comportamentos e a descrição desse valor, mas a gente está falando de respeito, a gente está falando de honrar os compromissos com ética, a gente está falando de agir com transparência e verdade, a gente está falando de ser correto, a gente está falando em compartilhar com a empresa condutas que ferem os valores da companhia. E a Sara, ela é um exemplo quando a gente fala de conduta exemplar, assim como o Lindomar. E você, Lindomar, qual postura você tem tido ao longo desses anos? E conta um pouquinho como é que você... Por que você acha que você tem também... foi escolhido para estar aqui com a gente hoje? Olá, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu sinto muito grato de participar e a gente está até hoje nesse processo. O que eu diria seria, em primeiro lugar, gratidão e respeito. A gente tem que ter respeito porque isso aqui faz parte da minha vida. E se faz parte da vida da gente, a gente tem que ser transparente em tudo que a gente faz, tanto aqui como fora da empresa. Então, assim, eu tenho uma conduta, eu traço uma linha aqui ou fora, todos têm que me enxergar da mesma maneira. E aqui todos me respeitam e eu trabalho em primeiro lugar. Então, o respeito vem na frente. Transparência. Então, no seu tratamento com os colegas, com os fornecedores, com parceiros, o que se destaca é o seu tratamento respeitoso com todo mundo, a sua forma de agir de forma transparente com todo mundo. É isso que você acredita que tem tornado você aí uma referência nesse valor, é isso? Claro, a gente tem que respeitar o fornecedor e a fazenda. Então, aí nisso entra o que vai dizer isso aí, a integridade. Então, assim, não adianta a pessoa de lá querer levar vantagem que a gente não vai aceitar. Então, é por isso que a gente está até hoje na frente desse trabalho e todos acreditam na gente. E a gente é exemplo, a gente sabe disso, que tem pessoas, tanto colegas de trabalho como os superiores, acreditam na gente e a gente está na frente desse trabalho até hoje. Muito bom. É importante, Sara, quando você falou sobre a semeadura, sobre o seu comportamento ser um exemplo, você acredita, vamos apimentar um pouco essa conversa, né? Que na Fazenda Conforto todo mundo trata as pessoas com igualdade? Infelizmente, não. Vamos falar um pouco sobre isso, então. Infelizmente, não. Em que você acredita que tem que ser feito de diferente? Qual é o recado que você dá para os colaboradores que estão assistindo? Então, eu acredito que os seres humanos são todos iguais, independente do cargo que ele ocupe. E tanto um colaborador que seja terceirizado aqui dentro ou um diretor que é um cargo alto, e eu acredito que as pessoas têm que ser tratadas da mesma forma, com respeito, com educação. E a gente pode mudar isso com exemplos, né? Eu não vou dizer que pode mudar da noite para o dia, né? Mas com exemplos e constância. Na verdade, a gente não está aqui para contar só as boas práticas, né? A vida como ela é no mundo corporativo e realmente as interações humanas, elas são cheias dessas diferenças, né? A gente prega o respeito e a igualdade, a gente prega também que as relações estejam de transparência, mas isso é um exercício diário, né? Porque às vezes a gente passa, não cumprimenta um colega de trabalho, às vezes a gente está mais irritado porque a gente tem uma meta para cumprir
e a gente acaba se exaltando com o colega, então isso é um exercício no nosso dia a dia. Lindomar, falando sobre integridade, na cadeira de compras isso é um desafio ainda maior, porque a gente vê que no mercado muitas vezes existem benefícios que são oferecidos. Provavelmente deve ter alguma história para contar para a gente de alguma vez que você teve algum benefício, tentaram te oferecer algum benefício para poder vender para a Fazenda Conforto. Em 14 anos de companhia, isso provavelmente aconteceu. Você tem alguma coisa para contar a respeito disso para a gente, sobre integridade nesse caso? Sim, nesse longo trajeto aí a gente escuta muita coisa. Exemplo, fornecedor liga, ó, se você for fazer compra, se você fizer isso para a gente, pode trabalhar em parceria. Isso é normal, todo lugar faz isso. Não, isso não é normal. Aí isso a gente, na mesma hora, a gente leva isso em conhecimento ao diretor, como já aconteceu, só aconteceu isso, e eu não me senti confortável com isso. Fazendo uma oferta para você. Fazendo oferta, e isso nesse mundo ele é muito perverso. Quem nunca trabalhou não conhece, não sabe como funciona. Então, assim, nesses longos anos aí que passou, a gente já viu de tudo, mas a gente ignora, deixa para lá e esquece aquela pessoa, esquece, acabou. E também vem em contrapartida também o fornecedor, que é um parceiro da fazenda. Um exemplo, se você faz uma compra de determinado produto naquela empresa e por alguma coisa, não é nem por maldade, a pessoa do estoque separa menos aquela mercadoria, chega, a gente vai ligar para cobrar, só faltou o produto. E às vezes acontece o inverso, o que mais acontece é o inverso. A gente compra 10, chega 12, 13. Por que não ligar? Por que levar vantagem nisso? Então, assim, esse é um exemplo que sempre acontece. E quando eu ligo para falar com aquele fornecedor que está faltando, ele nem faz pergunta, porque ele sabe que se passar eu vou ligar para ele. Então, assim, é um exemplo, a transparência não é só a minha pessoa para a empresa e para a sociedade, que a gente tem que mostrar isso. Esse é o valor da pessoa e todos têm que ser assim, infelizmente não é. Mas a gente tem que ser transparente para quando você falar com a pessoa sentir firmeza no que você fala. Então, assim, o tempo vai passando e as pessoas acreditam na gente, sabe que a gente está fazendo o serviço certo, o trabalho certo. Outra pessoa dá um elogio, isso é muito gratificante. Aquela pessoa é muito correta, como eu já ouvi aqui dentro. Então, assim, esse é meu trabalho e vou continuar fazendo, tentar melhorar mais, porque cada dia a gente aprende coisas novas para melhorar. Muito bom. E quando a gente fala do valor da integridade aqui na Conforto, o primeiro comportamento é respeitar colaboradores, parceiros, animais e meio ambiente. Então, o respeito com relação ao parceiro, ele não tem que ser só da empresa, né? Na verdade, o colaborador está aqui representando a empresa, obviamente, mas quando você tem pessoas que têm isso no seu DNA, que esses valores, as pessoas trazem esse valor, isso é mais fácil na prática do dia a dia, porque as pessoas agem naturalmente de acordo com aquilo que elas acreditam. Sara, para a gente fechar o nosso episódio de hoje, você quer deixar algum recado para os colaboradores que estão assistindo e também para o pessoal que está aí no mercado de trabalho, colegas que possam se inspirar aí na sua história e no seu exemplo? Sim, é que acima de regras, normas, existe Deus. E Ele vê a gente em qualquer lugar que a gente estiver, qualquer ação que a gente fizer, Ele está vendo. E lembre sempre que tudo na nossa vida são sementes e que em algum momento a gente vai colher. Então, dê seu melhor em tudo. Respeite as pessoas, trate da melhor forma, com educação e plante boas sementes. Muito bom, obrigada pessoal. Nós encerramos aqui o nosso primeiro episódio. Em breve estará no ar nosso segundo episódio. Até breve.